2:9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Agora olha o versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Feche seus olhos onde você está. Pai, esta é a sua palavra. Senhor, sabemos que ela é poderosa para converter corações de pedra em corações de carne. Sabemos que a tua palavra, Senhor Deus, ela é poderosa para levantar aquele que está abatido. Que a sua palavra é poderosa para alimentar aquele que está, Senhor Deus, desnutrido. Que a sua palavra ela é poderosa para sanar todas as debilidades da nossa alma, Senhor Deus, e nos trazer a sua plenitude. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos para que a sua palavra possa falar conosco nessa noite. Nós abrimos o nosso coração, sabe, nós estamos com desejo profundo de ouvir o que o Senhor tem para nós. Por isso fala conosco, não aquilo, Senhor Deus, que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Queremos ser ministrados pelo seu amor, pela sua graça. Queremos ser ministrados, Senhor Deus, como um pai que ama os seus filhos. Por isso, Pai, que o teu Espírito flua de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Bom, esse texto, eu li apenas uma parte, mas se você for ler desde o início do livro de Jeremias, você vai ver que Jeremias, um profeta, um homem de Deus, que foi chamado desde a sua infância, ele profetizou durante 40 anos, e ele profetizou num período muito crítico de Israel, porque você sabe que depois que o reino foi dividido, as 12 tribos, houve uma rebelião, 10 tribos ao norte se separaram de 2 tribos ao sul. O reino de Israel começou a ter diversos reis idólatras, e chega um momento em que o reino de Israel é levado cativo à Síria, e o reino do sul levado cativo à Babilônia. E durante muitos anos Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, foram governados por reis idólatras, por homens que não temiam a Deus, homens que abandonaram o chamado de Deus, abandonaram a identidade do povo de Deus. E Deus então usa o profeta Jeremias para liberar uma palavra de lamento, para falar sobre o povo: olha, vocês me abandonaram, o que aconteceu? E o profeta ele começa dizendo no início do livro, relembrando o passado, o Deus que resgatou o povo das mãos de Faraó, que foi com eles no deserto. E você vê claramente na voz, de Deus, é óbvio que nós estamos lendo, mas a intensidade em que o profeta escreve, dá para ouvir a voz de Deus falando com o povo. Uma intensidade de saudade, de um desejo profundo de estar com o povo. Em um momento o profeta começa a dizer: o que eu fiz para vocês me abandonarem? Será que é justo o povo que eu criei, que eu formei, que eu amei, que eu guardei, simplesmente me abandonarem por coisas vãs, por coisas naturais? E aqui nós lemos, já no finzinho do capítulo 2, que Deus começa a intentar contra ele, protestar, e Deus fala para eles: olha,
nenhuma outra nação abandona Deus. E Israel estava rodeado por diversos povos politeístas, ou seja, que acreditavam em muitos deuses pagãos. Você tinha a Síria, a Babilônia e o Egito, que naquela altura da história estavam brigando para ver qual nação iria dominar o mundo, e a nação vencedora foi a Babilônia. E todos eles tinham diversos deuses, e adoravam e faziam esculturas e imagens de diversos deuses. E aqueles homens e aquelas nações eram mais fiéis àquelas imagens, mais fiéis a deuses do que Israel, fiel a Deus, do Deus vivo, que livrou eles do deserto. E Deus então começa a contender contra eles, dizendo: o que é justo isso? Será que é justo vocês me abandonarem? E aqui, no versículo 13, nós vemos que Deus fala de dois erros. Deus fala para eles: olha, vocês pecaram e vocês erraram por causa de duas coisas. Primeiro, vocês me abandonaram, a fonte. Aqui Deus se compara a um manancial. Ele vai dizer que ele é um manancial. E ele vai dizer, além de abandonar o manancial, de abandonar a fonte, vocês, não satisfeitos, substituíram e trocaram por cisternas rotas. Bom, um manancial nada mais é do que uma fonte a jorrar. E aqui você vai ver que Deus está dizendo para eles: olha, eu sou esse manancial, essa fonte. Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte de tudo que nós precisamos. E naquela cultura, naquele momento da história, as civilizações, elas cresciam próximos a rios, a nascentes. E toda a cultura do povo, ela se estabelecia próximo aos rios. Hoje em dia, nós temos a facilidade de termos água encanada, temos empresas que cuidam desse abastecimento por toda a cidade, mas naquela época não tinha essa tecnologia. Então as comunidades, elas subsistiam próximos de fontes, próximos de rios. E que na verdade, quanto mais distante uma cidade, uma civilização estivesse do rio, mais pobre ela era. E mais dificuldade de viver ela teria. Então, aqui Deus está dizendo: olha, se vocês querem de verdade que a civilização cresça, se vocês querem que a sua vida seja uma vida abundante, esteja próximo da fonte, esteja próximo do manancial. Mas vocês fizeram o oposto. Vocês se desconectaram do manancial para depender de cisternas. O que são cisternas? Cisternas nada mais é do que uma caixa d'água, uma espécie de caixa d'água. É uma espécie de... Eles faziam antigamente buracos para depositar água, com um intuito. Você sabe que depender da fonte de um poço não era algo simples. Você sabe que antigamente o trabalho de buscar água era diário. Se você for ver os filmes que relatam mais ou menos como era a cultura daquela época, para que as mulheres pudessem fazer os serviços de casa, elas tinham que buscar água diariamente, constantemente. Não à toa, no livro de João, capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ela estava lá no poço buscando água. Por quê? Porque todos os dias elas tinham que ir até o poço buscar a água. Porque a água não estava disponível ali na casa. Mas as cisternas, elas eram construídas no quintal de casa. As cisternas, elas eram construídas muito mais próximo do que, muitas vezes, andar quilômetros para ir até o poço e voltar com baldes de água pesado. As cisternas, elas eram construídas próximo do conforto, no comodismo. Então, na verdade, o que eles fizeram? É como se eles tivessem trocado
o esforço, muitas vezes, pela fé de estar com o Senhor por algo muito mais cômodo. Sabe por quê? Porque ter um relacionamento com o Senhor, irmãos, é algo que precisa ser cultivado diariamente. É algo que precisa ser, muitas vezes, combatido com o desejo do nosso coração de não querer a Deus. O desejo, muitas vezes, do nosso coração de querer buscar outras coisas, estar conectado a outras fontes, e não a fonte de águas vivas. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? E eles então construíram cisternas rotas. Eram caixas d'água, mas elas não eram normais, porque elas eram rotas, ou seja, elas não tinham a capacidade de conter as águas. Eram cisternas como se fosse uma caixa d'água furada, com uma rachadura. Você enche ela hoje e vai dormir, mas amanhã de manhã já está vazio de novo, ou seja, não dura muito tempo. Deus falou para eles: olha, vocês trocaram a fonte de águas vivas, o manancial de águas vivas, a fonte da vida, por coisas naturais, superficiais, que na verdade matam a sua sede hoje, mas amanhã você está com sede de novo. Alguns anos atrás, na minha casa tinha uma caixa d'água que ela estava com uma rachadura. Irmão, que luta. E ela estava com uma rachadura, bem aonde entra o cano para fazer o abastecimento da água. E eu cheguei lá e vi a caixa, eu falei: estou com um problema, um vazamento, inundando a laje, infiltrando. Eu falei: preciso resolver isso. Mas muitas vezes, como bom brasileiro, o que a gente faz? Põe um Durepox, né? Ao invés de trocar a caixa, coloca um Durepox, dá um jeito, para de vazar. Passa 3 semanas, volta a vazar de novo. A rachadura aumenta. Eu pedi ajuda aos universitários, falei: pai, me ajuda lá. Fomos lá, mexe daqui, mexe dali, aperta bem, coloca por fora, por dentro, o material, não, esse aqui vai dar jeito. Pode colocar isso aqui, que passou um mês, voltou a vazar de novo. Até o momento que eu desisti, eu falei: não tem jeito, eu vou comprar outra caixa d'água. Eu comprei outra, e rachou de novo. Aí eu falei: não, agora o Durepox vai dar jeito. E não deu jeito, irmãos, não deu jeito. Eu tive que comprar outra caixa d'água. Sabe por quê? Porque quando você tem um depósito que está rachado, não adianta a gente tentar colocar um durex, uma fita isolante ou alguma outra coisa. A rachadura de um depósito, como uma caixa d'água numa cisterna, a gente não consegue fazer um jeito brasileiro. Você sabe que quando Deus começa a contender com o povo acerca das escolhas do povo de Deus, Ele está dizendo: olha, não adianta você querer se conectar a coisas que podem matar a sua sede agora, mas que amanhã você vai voltar a ter sede de novo. Todos nós temos uma sede no nosso coração. Você tem algo que você anseia, tem algo dentro de você que você tem buscado nesses dias. Qual é a sede do seu coração hoje? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala assim: qual é a sede do seu coração? O que você tem buscado? O que você tem pedido a Deus? O que você tem trabalhado? Para onde está apontado o seu coração? Para onde está apontado o desejo hoje que move, que te leva a acordar durante o dia e falar assim: eu acordo por isso. Eu me levanto da cama por isso. Tem algum motivo. E você sabe que não há problema nenhum e você muitas vezes está buscando crescer o seu negócio, ou então você aumentar a sua cartela de clientes, ou está buscando se especializar, se profissionalizar, ou então de aumentar a sua renda para construir uma boa casa, para comprar um carro, para fazer uma viagem. Tudo isso, na verdade, é lícito e é bom. Mas nada disso pode substituir a fonte
de águas vivas que move o nosso coração e a nossa vida. Sabe por quê? Porque hoje, se você atingir esse objetivo natural que está no seu coração, quando você alcançar, amanhã você vai ter outro. Quando nós atingimos o objetivo, conseguimos fazer a viagem, amanhã a gente quer fazer uma viagem melhor. Quando a gente consegue comprar a tão sonhada casa, depois a gente começa a ver as imperfeições dela. Tudo no início é perfeito, é maravilhoso, mas depois, essa sala podia ser um pouco maior. Eu acho que a bancada que está ali, eu acho que ela seria melhor se estivesse do lado de cá. Você compra o carro zero, cheiro de novo. Quando sai o cheiro de novo, você já pensa, eu acho que esse carro bebe um pouquinho mais do que o outro. A gente começa a ver as imperfeições. Por quê? Porque tudo isso são cisternas rotas. A gente mata a nossa sede no início, mas depois a água vai embora. Tudo isso não consegue saciar a sede do nosso coração. Tudo isso não consegue, de alguma maneira, fazer com que a nossa vida se torne plena, porque, na verdade, não é isso que o nosso coração busca. Muitas pessoas procuram em muitos lugares algo para saciar a sua sede e acabam encontrando em relacionamentos também. Sabe que um jovem, quando ele entra num relacionamento, eu falo muito isso com eles ficam completamente cegos. Eu sei que você passou por isso também. Bem, eu passei. Todo mundo que é realmente apaixonado fica cego. E tudo são flores no início. A menina é perfeita, o rapaz é um príncipe, não há defeitos, é uma maravilha. O homem que Deus preparou para mim, pastor. Deus me enviou e eu tenho certeza, ele é perfeito, se encaixa perfeitamente. Meu prato predileto é macarrão, carne moída, e o dele também. Bom, Deus escolheu ele por causa disso. Pastor, se encaixa perfeitamente. Até os defeitos dele eu gosto. Quem está rindo é porque falou isso, né? No início, no relacionamento, a sede é saciada, são coisas assim, incríveis, maravilhosas. Mas o tempo vai passando e você vai ver que fundamentar um relacionamento só nisso é muito raso. Sabe por quê? Porque o defeito que você gostava no início, depois você começa a não gostar mais. Aquilo que você achava fofinho, depois já vira algo que já fica com ranço. Se a gente começa a fundamentar a nossa vida num relacionamento simplesmente, eu não estou falando contra o casamento, amém, irmãos? Eu amo minha esposa, sou realizado em estar casado. Eu estou falando que a base, a fonte da minha vida não é o meu relacionamento com ela. Pelo contrário, se eu não estiver conectado na fonte correta, o meu casamento vai por água abaixo. Da mesma forma como os relacionamentos, os bens materiais, às vezes o nosso emprego, a nossa empresa, o emprego dos sonhos, aquilo que a gente tem, amanhã você pode não estar. O salário que você tem hoje, o dinheiro que nós muitas vezes temos, amanhã pode tudo, ir embora. E tem muita gente morrendo no mundo, se jogando de prédio, porque depositaram a sua confiança em cisternas rotas, em economias e dinheiro. Tudo isso, irmão, da noite para o dia, pode acabar. E o que Deus estava falando para o povo? Deus diz, olha, vocês me abandonaram, vocês se desconectaram e começaram a se conectar em algo que não tem profundidade. Começaram a se conectar em coisas que na verdade não podem preencher a vida de vocês. Isso é um grande erro.
A minha pergunta é: quantas pessoas hoje, quantas vezes nós mesmos, acabamos nos desconectando de Deus, que é a fonte da vida, o manancial e tudo o que nós precisamos, e muitas vezes conectamos o nosso coração em cisternas rotas, e conectamos o nosso coração em coisas que vão passar, que são passageiras, e conectamos a existência muitas vezes, não da nossa vida, mas do nosso futuro, das nossas forças, das nossas energias, em cisternas rotas. E você vai ver que Jesus, ele fala isso para a mulher samaritana lá no livro de João capítulo 4. Jesus fala para ela: olha, vamos abrir João capítulo 4. Eu gosto muito desse texto. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 7. João 4, 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, você vê claramente aqui que Jesus, ele está conversando com aquela mulher, e ela tinha uma necessidade, e Jesus tinha o que ela precisava para suprir essa necessidade. Só que na verdade a necessidade dessa mulher era uma, mas que na mente dela, ela acreditava que estava precisando de outra coisa. Ela estava confusa. Jesus sabia exatamente o que ela precisava, mas ela mesmo não sabia o que ela precisava. Porque você vê que aqui no início da conversa parece ser algo um pouco contraditório, uma conversa meio sem sentido. Por quê? Porque a mulher fala de uma coisa e Jesus está falando de outra. Ela diz, Jesus fala: olha, dá-me de beber. E ela, na cabeça dela, era um beber de uma água natural, só que Jesus não estava falando dessa água. E depois que ele falou: olha, eu tenho uma água que se você beber, você não vai mais voltar a ter sede. Na cabeça dela, ela entendeu que era a água que ela estava buscando ali. Ou seja, ela estava com uma necessidade natural, de água mesmo, física, H2O. Só que Jesus estava oferecendo para ela não uma água natural, mas sim uma fonte existencial, interna, algo do espírito. E ele sabia que era isso que ela precisava, mas na cabeça dela, ela achava que aquilo que era natural iria manter e iria saciar a sede dela. E ela começa a dizer: mas como é que o senhor vai pegar água? O senhor nem balde tem. Eu falei: esse cara é doido, é lunático. Como é que você tem, você falou que vai me dar uma água que não vai voltar a ter sede? Eu venho aqui todo dia. Que água é essa que ele vem me oferecer? Jesus fala de uma água que é uma fonte a jorrar interiormente. Mais para frente ele vai falar de uma verdadeira adoração. O que nós vemos com esse texto? Talvez você chegou aqui com uma sede, algo no seu coração que você tem buscado, algo natural, que é lícito, assim como aquela mulher não estava fazendo nada de errado. A única coisa que ela queria pegar os seus baldes de água para seguir a sua vida. Mas Jesus apresenta para ela uma água que era muito maior
do que aquilo que ela estava buscando e que atingia diretamente a necessidade do coração dela. Mais para frente, Jesus ele vai falar com ela algo que iria confrontar completamente a realidade da história dela. A conversa estava acerca de água, mas Jesus muda e começa a dizer: bem, você tem um problema no seu relacionamento. Você está com um homem hoje que na verdade nem é o seu marido, e é o quinto. Aquela mulher, ela tinha um problema interno nos seus relacionamentos. A Bíblia não fala exatamente, mas com certeza, para ela ter tantos relacionamentos assim, aquela sede interior que ela tinha, ela tentava substituir nos relacionamentos. Só que Jesus fala para ela assim: você está buscando um lugar errado. Não é isso que vai saciar a sua sede e vai satisfazer o seu coração. Na verdade, é o que eu tenho para você que vai mudar completamente a história da sua vida. E você sabe, irmãos, muitas vezes nós buscamos e procuramos em diversos lugares aquilo que pode saciar nossa sede, mas a única coisa que pode mudar e transformar a história da nossa vida e nos trazer plenitude, de sermos completos, é o Senhor Jesus, que Ele é a fonte de água viva. Ele tem essa água, Ele é o provedor dessa água, e todas as vezes em que nós estamos conectados a essa fonte, nós não sentimos falta de nada. De nada. Se tem uma coisa que o homem procura, mais do que qualquer outra coisa que os olhos dele podem ver, e que a mão dele pode tocar, é uma sensação e um sentimento de significado. Se você der para qualquer pessoa um significado existencial, isso vale mais do que qualquer outra coisa que ela pode conquistar. E muita gente acaba buscando isso em diversos lugares, porque na verdade elas não encontram. Porque se você quer encontrar o significado existencial da sua vida, e isso é uma pergunta que vem durante séculos, desde a Grécia Antiga, a filosofia foi criada, a Grécia investia dinheiro em filósofos importantes da época para responder uma pergunta: quem é o ser humano? Para que ele existe? Qual é o objetivo do ser humano? E você vê diversos rios de dinheiro sendo gastos em estudos, em pessoas para responder perguntas como essa. O que é o ser humano? O que ele veio fazer à Terra? Qual é o sentido da vida? E a verdade é que essa pergunta ainda não há uma resposta. A filosofia não consegue responder essa pergunta. A biologia não consegue responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque o máximo que a gente pode ter são teorias acerca disso, mas nada que encontre um significado perfeito que se encaixe em nosso coração e acenda nossa mente e fale assim: é isso, foi para isso que eu nasci. Só tem um lugar que você encontra isso, é no Senhor. Porque quando você se encontra com Ele, você entende o propósito da sua vida, o porquê que você nasceu, e você se torna uma pessoa completa. E quanto mais o tempo passa, irmãos, mais nós vemos pessoas incompletas. Pessoas que são incompletas nos seus relacionamentos, incompletas no seu trabalho, incompletas na vida da igreja. Que na verdade ainda não entenderam o verdadeiro significado e aquilo que elas precisam para ter uma vida abundante em Deus. E aquele que recebe da água da vida, ele não tem falta de nada. Aquele que está conectado ao Senhor, ele não tem falta de nada. Sabe por quê? Porque em Cristo nós encontramos tudo o que precisamos. Porque as águas, elas saciam a nossa sede, mas muito mais do que isso, elas preenchem o nosso ser de uma forma que a gente não precisa ficar procurando em lugar nenhum. Você quer ver um exemplo? Há muitos textos na palavra de Deus. Isaías capítulo 58, versículo 11. Abre lá, eu quero ler alguns versículos agora. Isaías capítulo 58, versículo 11. Isaías 58, 11.
Foi? Ok. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os seus ossos. Continua. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Você quer ter a sua alma farta? Se conecte à água da vida. Aqui está dizendo, aquele que está conectado à água da vida, ele tem a alma farta. Aquele que está conectado à água da vida, ele não fica preocupado com coisas que vão acontecer. Aquele que está conectado à água da vida, ele não fica com um desejo profundo de conquistar coisas de uma maneira desenfreada. Não, sabe por quê? Porque o que farta a nossa alma é estar conectado ao manancial de águas vivas, que é o Senhor. E se eu tiver a casa, amém. Se não tiver, amém também. Eu não preciso ficar me matando para conquistar coisas, e se alguma coisa não chegar, eu vou me frustrar, porque na verdade tudo que eu preciso eu já tenho, que são as águas da vida. O que você tem sede? Do que você tem sede? Você está atrás de cura? De algum milagre? Ezequiel capítulo 47, versículo 9. Abre para a gente. Ezequiel 47, 9, a palavra de Deus diz: toda criatura vivente, que vive em enxames, viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, o texto continua, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. A doença é um sintoma da morte. Você está doente? Conecte-se à água da vida, porque aonde o rio da vida passa, tudo vive, tudo floresce. Quando estamos conectados ao manancial de águas vivas, nós recebemos cura e milagre. Nós recebemos saúde, tanto na nossa alma quanto no nosso corpo. O que você está procurando? Você é uma pessoa triste, depressiva, abatida? Isaías 12, 3. Abre lá. Isaías, capítulo 12, versículo 3. E olha o que diz a palavra de Deus. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Aquele que está conectado às fontes da água da vida, ele vive com alegria. Aquele que recebe das águas, ele não fica abatido, triste, depressivo, porque aquele que está conectado ao Senhor, ele conhece a fonte da sua alegria, e ele sabe que a fonte da sua alegria é o Senhor. Do que você precisa? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala assim, do que você precisa? Ah, pastor, estou passando no deserto. Está difícil, pastor, estou passando dificuldade, você quer refrigério? Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. E olha o que diz a palavra de Deus. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono as apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você está passando por dificuldades? Conecte a água da vida, porque a fonte da vida parece algo estranho, né? Uma água que seca. Sabe por quê? Porque essa água da vida, ela nos permite ter um refrigério. Eu não sei quantos já, depois de um dia de muito calor, muito quente, Rio de Janeiro, sol para cada um, temperatura lá em cima, você chega em casa e toma um banho geladão. É um refrigério, irmão. Você toma uma água gelada, ou então você está andando no centro de Campo Grande, Madureira, Bangu, você para no sinal, tem uma pessoa lá, quando você quer água, ninguém aparece, né? Aí de repente você vê alguém, a água chega, estala assim, ó, brilha, você pega a água, você não quer nem saber se é da Bico ou se não...
você manda para dentro. Mas é um refrigério, irmão. Por quê? Quando você está no momento de deserto, de angústia, sol muito quente, no momento de pressão, quando você se conecta à água da vida, toda aquela pressão se esvai, irmão. Você tem um refrigério. Sabe que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ela vai ser pressionada. Porque na verdade as pressões, elas nos fazem crescer. As dificuldades, elas fortalecem os nossos músculos. Os músculos da fé. Mas a verdade é que todos nós queremos fugir do ambiente de pressão. Mas se você pede poder, Deus te dá pressão. Porque é na pressão que Ele te forma. É na pressão que Ele trabalha. Foi assim com Moisés. Moisés, ele foi formado no ambiente de pressão. Mas você sabe que Deus não te dá só um ambiente de pressão, Ele te dá o escape também. E eu me lembro que todas as vezes em que eu estava me sentindo completamente pressionado pelas circunstâncias, pela pressão do ministério, as maiores experiências que eu tive com Deus, irmãos, não foi na conferência, não foi no encontro com Deus, apesar que foram muito importantes para mim, mas no ambiente de pressão, as maiores experiências que eu tive com Deus foi trancado no meu quarto, com um celular tocando uma música. E a minha oração, eu não conseguia falar nada, eu só chorava. E eu falava com Deus apenas um texto, livro de Salmos. Eu falava: Senhor, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti. Até quando eu irei ter com o Senhor? Eu não estou aguentando mais, Senhor. Tem vezes que a gente faz uma oração, que se Deus puxasse a gente ia ficar feliz. Tem momentos da nossa vida que a gente até levanta o braço. Puxa, leva. Mas a verdade é que quando nós estamos ali conectados no Senhor, isso é um desafio. Sabe por quê? Porque é muito cômodo a gente estar com uma cisterna rota. Porque, como eu falei, uma cisterna rota, ela cabe no quintal da sua casa, mas a fonte, ela não está no quintal da sua casa. A fonte, muitas vezes você tem que caminhar. É um trabalho diário, constante, carrega peso. Isso mostra que, na verdade, quando nós estarmos conectados à água da vida, não é algo passivo. Não é algo que você hoje crê no Senhor, você sai desse culto pegando fogo, conectado, se enche de Deus e pronto, está resolvido. Não é assim que funciona. Hoje você bebe, mas amanhã você precisa beber de novo. Você não é um camelo. Sabe qual é o crente camelo? O crente camelo é aquele que enche no culto, se enche, fica cheio. O culto foi uma bênção. Agora consegue ficar 10 dias, 40 dias sem orar, sem buscar Deus, já é o suficiente. É o crente camelo. Ele se enche hoje e acredita que aquilo que ele encheu hoje é o suficiente para o resto da semana. Só que nós não somos camelo. A gente tem que buscar diariamente, estar conectado diariamente, estar bebendo da água sempre, buscando do Senhor sempre, está relacionando com Ele constantemente, porque quando você está conectado da água da vida, é você ir lá beber dessa água. Não adianta a gente saber que ela existe, que ela está disponível, mas não pegar e beber. Quantos compreendem o que eu estou falando, irmãos? Estar conectado à água é você buscar o Senhor, você estar cheio de Deus. Essa água é o fluir do Espírito, é você perceber esse Espírito fluindo de dentro de você. Mas você sabe, ainda não acabou. Talvez você que está aqui hoje e está lutando contra o pecado, está com dificuldade de vencer uma tentação. Toda vez que a tentação bate a porta, você cai. Você se sente condenado, sente acusado. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Abre para a gente. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Foi? Ezequiel 36, 25.
profeta Ezequiel 36, 25 diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vós vos purificarei. Essa água pura aqui é a água da vida. Você está se sentindo condenado, sentindo para baixo, não consegue vencer o pecado? Conecte a água da vida. Quanto mais conectado você está a essa água, quanto mais conectado você está conectado ao manancial, menos desejo pelo pecado você vai ter. Então perceba que estar conectado à água da vida é tudo que nós precisamos, para que possamos ter uma vida e uma vida em abundância. Não adianta, não adianta procurar em outros lugares. Eu tenho certeza que se você for perguntar a muitos aqui, muitos já experimentaram muitas coisas do mundo. Diversos tipos de relacionamentos, drogas. Muitos aqui talvez tenham diversos testemunhos para contar. E eu tenho certeza que alguns encontristas vão contar alguns aqui. E eu tenho clareza que esse final de semana eles experimentaram dessa água. E a resposta deles, o testemunho deles vai ser o mesmo. Eu achava que tinha alguma coisa, mas na verdade eu descobri que não tinha nada. Hoje o Senhor me encontrou. E talvez você que está aqui me ouvindo hoje, está procurando em diversos outros lugares algo que possa matar a sua sede. Mas eu estou aqui para te dizer que se você não encontrou até hoje, é porque talvez onde você estava procurando não é o lugar certo. E se Deus te trouxe aqui, é porque de alguma maneira Ele quer saciar a sua sede. Ele quer saciar a sede do seu coração. E aqui é o lugar. Mas eu estou falando aqui no sentido de ser o prédio. Eu estou falando do ambiente. O ambiente onde a palavra de Deus é ministrada, um ambiente onde o Senhor é entronizado. Isso pode ser em qualquer lugar. Na sua casa. Pode ser uma fonte. Porque a partir do momento em que você se conecta com o Senhor, Deus não está limitado por paredes. Deus não está limitado a circunstâncias ou eventos. Isso é que é o mais interessante. Sabe por quê? Porque beber da água da vida é muito mais simples do que parece. E a Bíblia fala que aquele que tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Lá no livro de Isaías, eu quero ler esse versículo para encerrar. Isaías 55, versículo 1. O profeta Isaías, ele fala sobre esta água. Isaías 55, versículo 1. O clamor do coração do profeta, ele diz: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Sabe que estar conectado à água da vida e receber dessa água é algo gratuito. Não há preço. Você receber de Deus e você receber dessa fonte a jorrar, que flui do seu coração, não há um preço que você precisa pagar. Como assim, pastor? Então significa que eu não preciso ter algum tipo de sacrifício? Eu não preciso fazer coisa, entenda algo. Muitas vezes nós não sabemos ou temos uma revelação pequena do que de fato é um sacrifício. Nós precisamos sacrificar sim. Mas nós não precisamos sacrificar para ter acesso. Nós sacrificamos para ter vontade. São coisas distintas.
Tem muitos que acreditam que o sacrifício que nós fazemos, na verdade, é a permissão para termos acesso. A permissão, ela já foi concedida através do sangue de Jesus. Ou seja, está disponível para você. Mas o que muitas vezes impede a gente de beber, há uma barreira? Não, muitas vezes é o nosso comodismo. E aí sim nós precisamos sacrificar. Sacrificar o nosso desejo de não querer, muitas vezes, buscar e beber dessa água. Mas ela está disponível, ela está liberada. A Bíblia diz que todos vós que têm sedes, vinde e bebei sem preço, de graça, da água da vida. Ela está disponível, ela está liberada, há uma fonte liberada para que todos nós possamos nos saciar em Deus. É de graça. Tem pessoas que falam, pastor, mas isso é baratear o evangelho. Irmão, até aquilo que é barato tem um preço. O evangelho não é barato, o evangelho é gratuito. Ter um relacionamento com Deus é de graça, porque o acesso já foi liberado. Mas, pastor, a verdade é que muitas vezes nós não temos sede. Nós sabemos que precisamos beber, mas se nós somos honestos, sinceros, muitas vezes nós não temos sede de buscar ao Senhor. Mas você sabe que até isso nós podemos pedir para Deus. Talvez você chegou aqui e você tem mais sede de buscar outras coisas. Você tem mais vontade de buscar outras coisas, assim como o povo de Israel. Naquele contexto em que Jeremias começa a profetizar, o templo estava estabelecido. Os sacrifícios aconteciam normalmente. Quem olhasse de fora não ia ver nada de diferente, nada de estranho. Os animais estavam sendo imolados. O templo religioso estava perfeito, intacto. Mas Deus sabia o que estava acontecendo por dentro. Às vezes, quem olha de fora frequenta o culto, frequenta a célula, participa, está envolvido no louvor, está envolvido nas crianças, está envolvido com os jovens, está ali trabalhando. Mas a sede já foi embora, há muito tempo. Está envolvido trabalhando, mas na verdade por dentro está no modo automático, está no piloto automático. A sede, o desejo de querer o Senhor, e não só estar envolvido na obra, já foi embora há muito tempo. Isso é muito sutil, sabe por quê? Porque todos nós podemos cair nessa vala, irmãos. Mas se tem uma coisa que nós podemos buscar ao Senhor, é além da água, a sede para beber dessa água. Se você quer ter sede, pastor, eu quero beber, mas não tenho sede. Peça sede. Peça para Deus. Deus vai gerar sede no seu coração. A Bíblia fala que o querer e o efetuar é dele. Mas seja honesto. Fale com Deus, abra seu coração, fala, Senhor, eu quero estar cada vez mais conectados a esse manancial. Mas eu não quero fazer isso de uma maneira religiosa. Eu não quero só fazer porque estão falando para eu fazer. Eu não quero só fazer externamente, eu quero fazer de uma maneira real. Porque lembre-se, o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem, não é só por fora, não é só levantar a mão, é lá de dentro, é com o coração, é se derramar completamente. Mas para isso precisa de sede. Você quer sede? Peça a Deus, Deus vai te dar sede. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você quer sede? Peça a Deus, e Ele vai te dar sede para você beber dessa água.